Diga assim para o irmão que está do seu lado: Deus quer te levar para a próxima estação. Diga mais forte para ele: existem coisas muito grandes que estão reservadas para a sua vida, que o Senhor já preparou, está na próxima estação. Aí cutuca ele e diga: vá para lá. Posso ouvir um amém, meus irmãos? O tema da mensagem, o tema é pregar na igreja. Assim a gente acha que prega bem, né? Porque a igreja que é avivada. Mas glória a Deus, creio que a palavra de Deus vai falar no seu coração. Mas olha, eu creio que o que Deus tem para você está na próxima estação. Deus tem algo muito grande para fazer. Por isso que o tema dessa mensagem é a próxima estação. Deus falou algo comigo e eu quero transmitir isso ao coração dos irmãos, que tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Como o pastor falou, essa sede, essa fome, na verdade é um indicativo do que Deus tem para nós. A palavra diz que Deus opera o querer e o realizar. E eu sempre digo que tem coisas que a gente está desejando, que na verdade é Deus desejando através de nós. Você sabia disso? Foi o próprio Espírito que colocou esse desejo dentro do nosso coração. Isso é indicativo de coisas que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. E nós precisamos avançar para esse próximo nível. Pastor, mas como é que eu acesso coisas maiores? Eu acesso coisas maiores quando eu aprendo a crescer em fé. Na nova aliança nada é conquistado, tudo é recebido. Você não precisa pagar por nada, mas você precisa receber. Você precisa buscar aquilo que Ele entregou para você. Se eu falar para você: olha, esse celular aqui é seu, sai do seu lugar e venha buscá-lo. Se você não buscar, ele é seu. Se você não buscar, ele vai ficar aqui, alguém vai levar o celular, mas ele é seu. Então na nova aliança você recebeu, mas você precisa buscar aquilo que o Senhor tem para você. E uma vida cheia do Espírito Santo e um mover profético, que é o tema dessa conferência, restaurar essa manifestação profética é um dever nosso, e nós precisamos buscar isso diante do Senhor. Mas eu quero te ensinar, porque na nova aliança existe uma parte que é nossa, e nós não precisamos ter medo de falar sobre isso, porque existe hoje uma discrepância de entendimento. Alguns creem na graça, mas não entendem ela de maneira completa, então acham que não precisa fazer nada, nem estar na conferência. Outros não entendem de nada da graça, mas eles acham que eles têm que fazer tudo, porque se eles não fizerem tudo, Deus não vai fazer nada. Pastor, qual é o equilíbrio? O equilíbrio é o Espírito de Deus, esse é o Espírito da graça. Então Paulo já disse, o escritor, o profeta da nova aliança, o apóstolo Paulo, ele diz justamente isso para nós, que ele trabalhou mais do que todos os outros, não ele, mas a graça de Deus nele. Então é uma parceria entre você e Deus. Então se nós desejamos mover de Deus, se a gente deseja coisa grande na nossa vida, nós precisamos se movimentar, mas se movimentar em fé. Fala para o irmão que está do seu lado: se movimente em fé. Então esse é o segredo da nova aliança. Tudo que você deseja é em Deus, você precisa se mover para isso. Mas para não ser mérito e cairmos na lei, nós vamos nos mover de que maneira? Fala para o irmão que está do seu lado: através da fé. E se a fé, como diz lá em Romanos 10, 17, ela vem pelo ouvir, eu quero te contar que é incredulidade também. Se você ouvir apenas notícias ruins, a sua fé vai mirrar. Quantos concordam comigo? Se você apenas tem expectativa de coisas ruins acontecerem, a sua fé também vai se apagar. Agora vamos lá, se tudo é através de fé, Deus tem algo grande e eu preciso acessar, como é que eu vou fazer isso? Fala para o irmão que está do seu lado: crescendo em fé. Nós precisamos aprender sobre isso. Deus falou comigo, sabe o que Ele me disse? Ezequiel, eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida, mas essas coisas estão em um próximo estágio da sua fé. E eu fiquei pensando: Deus, o que é isso? E eu entendi, eu quero compartilhar o seu coração, que a fé é crescente, e você precisa crescer em fé. Olha o que a palavra de Deus diz lá no Evangelho de Lucas. Abre a palavra de Deus comigo. Eu sempre prego na RA, tá bom? Se quiser projetar. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu quero ler o versículo 5 e 6. Enquanto você vai abrindo, e os irmãos vão projetar aqui, eu queria só contextualizar. Isso aqui são os apóstolos. E eles estão pedindo algo para o Senhor. E eles estão pedindo para Jesus fazer algo, para que Jesus aumentasse a fé. E a gente vai aprender que Jesus agora ele ensina um caminho. Então, pastor, eu quero crescer em fé, eu posso orar por isso? Lógico, você pode orar por qualquer coisa, mas Jesus está dizendo que esse tipo de mover, ele não vem através disso, ele vem através de uma prática. E olha o que os apóstolos pedem para o Senhor, versículo 5 diz: e então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. O que eles queriam? Crescer em fé. Então aqui já serve para o assunto
que nós estamos tratando aqui hoje, que a fé ela é crescente, ok? Aí Jesus responde para eles o segredo de como aumenta a fé no versículo 6. Respondeu-lhe o Senhor: se tiveres fé, como o que, meus irmãos? Como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e o que vai acontecer? Ela vos obedecerá. Preste atenção nisso aqui, são coisas te obedecendo quando você fala. Isso aqui é poderoso. Jesus está ensinando algo glorioso. Por isso que Jesus falou com a figueira, Jesus falou com o vento, Jesus falou com a tempestade, Jesus nos ordenou a falar com os montes, e agora falar com a moreira. Parece um papo de doido, mas é verdade. Você pode dar ordem a coisas, as coisas vão te obedecer, se você entender o princípio de uma fé crescente. Tem coisas grandes que Deus já deu para nós, está no estoque da graça, e você precisa urgentemente acessá-lo. Eu já disse, é seu, mas você precisa sair para buscar, e sair para buscar não é no mérito, mas é debaixo de fé. E Jesus está dizendo aqui que tem um caminho para que essa fé se desenvolva. E Ele diz: se você tiver fé como um grão de mostarda, vai dar ordem a coisas, diga-se comigo, e coisas me obedecerão. Por isso que enfermidades, problemas precisam te obedecer. Você carrega uma autoridade sobre a sua vida. Nós não usamos o poder de Deus que está sobre nós. Deixa eu te contar, o interruptor do céu mudou. Antes era céu definindo coisas aqui na terra, mas através da obra de Cristo, a igreja é o corpo, Jesus é a cabeça. E Ele diz: o que você ligar na terra vai ser ligado aonde? O que você desligar na terra vai ser ligado aonde? No céu. Desligou na terra, está desligado no céu, está escrito. Onde é o interruptor agora? Fala o seu irmão: aqui na terra. Quando você entrou ali, na sua casa, quando você entra, está do lado da sua porta. O interruptor, você acende a luz. Aqui para trazer o mover do céu, a igreja, a obra de Cristo, a manifestação da glória de Deus, a plenitude de Cristo que é manifestado através da igreja, através de nós, mas nós não usamos. Aí os discípulos estão falando: aumenta a nossa fé. Jesus está dizendo: fé como? Eu sei que a gente às vezes canta, pessoas cantam até errado, dizendo: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Nenhuma tradução, exceto a NVI, que por algum erro traduziu dessa forma, diz do tamanho de um grão de mostarda. Todas as demais vão sempre falar como um grão de mostarda. E é interessante nesse exemplo aqui, Jesus dizendo: dá ordem à moreira, e Ele diz de fé como um grão de mostarda, porque isso aparece 2 vezes na Bíblia, e o contexto é o mesmo. Qual é o outro contexto que isso apareceu? Foi lá na frente, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio, e o demônio falou: não sai, não sai, não sai, não sai. Não foi isso mais ou menos? Estava lá no encontro com Deus, e o demônio não saía. Essa parte é minha, tá bom? Mas eles estavam no mover, e o demônio não saía. E aí o que acontece naquele contexto? Jesus chega e só fala: sai, e o demônio vai embora. E caladinho, a Bíblia fala que no secreto ele fala: mestre, a gente ficou o dia inteiro aqui expulsando, não saiu. Você só falou sai, foi embora. Contando de uma maneira mais simples para os irmãos entenderem. Está dando para acompanhar, né, irmãos? Eu falo rápido mesmo, mas está dando para acompanhar? Vai aumentar ainda, você não viu nada. Mas olha para cá, por favor. E aí, o que acontece ali? Jesus diz novamente para os discípulos: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, fala seu irmão, como? Novamente aqui, você vai dar ordem agora, não é a moreira. Ele diz ao que agora? Aos montes, saia daqui e vai para colar. E ele termina dizendo: e nada vos será impossível. Preste atenção. No primeiro estágio, a moreira vai te obedecer, mas Jesus está dizendo que agora os montes te obedecerão e nada será impossível para você. É o mesmo exemplo. E Jesus está usando o mesmo exemplo também do grão de mostarda. Por quê? É porque essa é a crescente da fé. Vamos voltar para o assunto? Os discípulos querem crescer em fé. Vamos pensar o seguinte: pastor, não, porque o grão de mostarda é pequeno, Jesus está falando que uma fé pequena move montanhas. Não, Jesus está dizendo algo muito maior. Jesus não está falando do tamanho, Jesus está falando do potencial. A repreensão é pequena fé. Quando o demônio não saiu, Jesus explicou: por causa da pequenez da vossa fé. Agora pensa que seria contraditório? Jesus te repreende dizendo: olha, sua fé é muito pequena, e depois fala: tem uma fé pequena como um grão de mostarda. Não bate. Mas por que então não é do tamanho, e sim como? Fala para o seu irmão assim, ó: potencial. Quem tem feijão em casa, levanta a mão. Quem tem feijão em casa? Quem não tem, levanta, daqui a pouco alguém vai te dar, mas eu creio que todo mundo tem, ok? Mas olha para cá, ele deve estar dentro de um pote, um recipiente, ou ele deve estar dentro de um saco. Se você deixar ele 1 mês lá, ele vai nascer sozinho? Se deixar 1 ano, vai nascer sozinho? Não, vai estragar.
seja dentro do saco ou dentro do pote. Mas se você pegar ele agora e colocar uma gotinha de água aqui e deixar com algodão, que você fez na primeira série isso também, você colocar esse grão, o que vai acontecer no dia seguinte? Vai germinar. Preste atenção, é o mesmo grão. E eu estou querendo dizer que é a mesma fé. Jesus está dizendo exatamente isso, só que eu estou te contando com feijão. Se você pegar a sua fé e colocar num ambiente propício, você vai crescer em fé. Qual é o nosso problema? Nós temos fé, mas nós não colocamos no ambiente propício. Pastor, qual é o ambiente propício? É quando eu uso a minha fé, é quando eu ando em fé, é quando eu aprendo a fluir em fé, é quando eu acesso coisas grandes que Deus tem para nós através de fé. E eu queria falar de 2 estágios aqui, a gente vai fechar a palavra nisso, 2 estágios de fé, que você certamente está vivendo, ou pelo menos por segundo você tem que entrar hoje aqui. E eu quero usar as 2 tempestades que os discípulos passaram, e você conhece que foi no Mar da Galileia, para exemplificar os 2 níveis de fé, porque a palavra de Deus Deus quer te levar para o próximo estágio hoje, e isso é através da sua fé. Quantos ainda querem ir para o próximo estágio? Vamos aprender sobre cada um deles. Bom, o primeiro estágio de fé, ele carrega algumas marcas. Talvez você pode avaliar pela sua vida, até avaliando pelos ciclos da sua vida. E eu quero te preparar para isso, porque o primeiro estágio da fé dá para usar a primeira tempestade. E na primeira tempestade, você vai aprender algumas coisas assim, que Jesus estava trabalhando na vida dos discípulos. E eu quero te contar que na sua vida vai ser da mesma forma. Primeiro estágio de fé, Deus vai trabalhar 2 coisas. Diga-se comigo, identidade. Diga, convicção. Essas 2 coisas que você aprende no primeiro estágio da fé. Identidade é saber quem você é, mas convicção é saber quem o Senhor é. Mas também são os valores da sua fé. É quando você entende quem é o Senhor, o que Ele faz, que Ele te ama, o princípio da graça, o princípio do perdão, você é perdoado, você é amado, você é cuidado pelo Senhor. É a base, é o fundamento da nossa vida. Sobre esse algo se edifica. É igual uma escada, tem mais de um degrau para você subir. Você não sobe de 2 em 2, você vai galgando. Assim é o estágio da fé. E, mas eu passei pelo primeiro, pastor Antônio, então não preciso mais do primeiro. Não, ele é principal na sua vida. Ele não pode ser removido. Esse pilar é necessário. Toda vez que você subir e descer, tira o primeiro degrau de uma escada, ela cede. É o fundamento da nossa vida. Então qual é o fundamento? É o que nós cremos, é o Deus que nós servimos. Primeiro estágio da fé vai trabalhar, diga-se comigo, dentro de mim. Dentro de mim. Então eu anotei algumas características do primeiro estágio da fé, que eu queria que você guardasse. Então não há muitos sinais por fora, mas há muitos sinais por dentro. Se você não entender isso, você vai se frustrar. Você vai querer ficar rico agora, você vai querer ter uma igreja de milhares agora, você vai começar a se sentir condenado, porque você não vai entender que a cada momento Deus está trabalhando algo. Eu, para a glória de Deus, comprei agora, né, o meu terreno, tem uma casa lá, e eu quero construir uma outra casa, mas meus filhos estão crescendo, eu quero dar uma piscina para meus filhos. Então a gente está construindo uma piscina lá, os irmãos estavam comigo lá, mas pensa uma coisa que não sai, parece que não anda, quando você está mexendo com o alicerce. É porque a gente que tem visão da coisa pronta, a gente olha aqui e fala, já está tudo pronto. Mas quem sabe que mexe com construção, sabe, a parte mais demorada é o alicerce. A gente está mexendo, sabe o valor que é, depois você passou um cimento, escondeu tudo aquilo lá, quem olhou achou que você bateu um cimento no chão, mas não sabe toda a maravilha que está ali debaixo, que é o que vai definir o que está lá em cima. Eu estava vindo no carro conversando com os irmãos, falei, irmão, igual a nossa vida, primeiro estágio de fé, Deus está formando fundamentos sobre nós. Aquilo não é visível. Se você espera resultados por fora, você vai ficar frustrado, igual quem chega lá, fala, já está pronta a piscina aí, pastor? Eu falei, não, vem ver. Fala, nossa, que legal, né? Mas quando é que vai terminar? É que já teve tanta coisa por baixo que ninguém viu. A nossa primeiro estágio da fé é assim. Então, anote isso na sua agenda aí. Não há muitos sinais por fora, mas existem muitos sinais por dentro. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus está formando alicerce. Foi o que aconteceu na primeira tempestade. O que mais, pastor? Não vai prosperar muito por fora no primeiro estágio, mas vai prosperar muito por dentro. Isso você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Mais um sinal, poucas conquistas por fora. Isso não é reprovação, é Deus trabalhando fundamento dentro da sua vida. Tem gente que desiste, não consegue passar esse primeiro estágio. Eu não quero pôr tempo não, mas eu quero dar um testemunho da nossa igreja. Eu agora estou no 14º ano à frente da nossa igreja. Quando eu assumi, meu pastor foi para a África, tinha aberto outras igrejas, nós tínhamos 78 irmãos, isso foi 30 de 11 de 2011, do 11 de 2011, foi quando nós, na verdade, 30 de outubro de 2011, foi quando a última igreja saiu, foi abrir uma microigreja, e eu assumi a igreja, eu era muito novo, e aí o que aconteceu naquele estágio,
foi que nós trabalhamos demais, a igreja cresceu, muito mover de Deus, muito ambiente de glória, muita coisa acontecendo, o prédio era pequeno, a gente fazia mais de um culto, mas sabe, parece que a coisa acontecia muito por dentro e nada por fora. Pouca coisa por fora. Eu falei, Deus, a gente podia ter prosperado mais como membro, como igreja, tantas coisas. Eu não nego que coisas boas aconteceram, mas a minha fé era para coisas maiores. Mas eu não entendia isso. Deu 7 anos, mudamos de prédio, estamos no prédio que nós estamos hoje, que se cumpriu agora, mais 7 anos. Para a glória de Deus, irmãos, eu não fechei o relatório com os batismos e a quantidade que tem, mas entre membros e frequentadores, somando com esses que batizaram, a gente vai passar disso, mas nós estamos com 2.200 pessoas. Quando a gente mudou para esse prédio, nós mudamos com 400 e poucas pessoas, pastor Antônio. Então 440 mais ou menos, menos 2.200, faça a conta. Jesus fez isso no segundo estágio da nossa fé. Eu não quero aqui titular que é 7 anos, eu só quero identificar que na nossa igreja foi através de um ciclo. Não tinha resultado lá, mas depois começou a acontecer tanto, e as pessoas perguntam, o que vocês estão fazendo? Olha isso, aquilo, como é que aconteceu isso, irmão? Se eu falar que é por causa de alguma coisa, estarei mentindo. Eu sei que tudo tem a ver com a graça de Deus, mas se você não entender que o primeiro estágio, Deus formou coisa por dentro, não adianta você querer viver coisa grande, sem ter vivido coisas grandes dentro do seu interior primeiro, quem está entendendo? Então diga assim, ó, primeiro estágio, eu vou crescer muito por dentro, mas diga, segundo estágio, eu vou crescer muito por fora. Então tem muita coisa acontecendo na nossa vida, se você está no primeiro estágio, que você não está vendo, mas Deus está fazendo. Entendeu? Deus trabalha no invisível. Sabe o que diz Isaías 64? Desde a eternidade nunca se viu, nem com ouvidos se perceber um Deus como o Senhor, nem com olhos se vir um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Espera lá, é ver e ouvir. Tem coisas que você vai ver Deus fazendo, tem coisas que você precisa aprender. Escute que isso aqui é profético. Tem coisas que você precisa ouvir que Deus está fazendo. Como é que eu ouço que Deus está fazendo, se eu não estou vendo o que está fazendo? Isso aqui é uma obra de fé. Você tem uma palavra profética. Ontem eu faço uma live toda sexta-feira à meia-noite lá no Instagram, e ontem Deus falou algo para eu falar para os irmãos, e todo final de ano eu me preocupo com isso, eu quero já aplicar na sua vida. Qual é a palavra de Deus que você tem para esses últimos 40 dias para acabar o ano? Se assustou, né? Falta só 40 ou menos de 40, né? Hoje é 22, é isso? Então menos, 38, é isso? Qual é a palavra que você tem para esse final de ano? Você tem que ter. Ah, meu Deus, está acabando o ano. Eu estou pedindo para Deus, qual é a palavra do próximo ano? Nós precisamos, você no seu individual, se você pedir, Deus te dá agora no seu coração. O que o Senhor vai fazer no próximo ano na minha vida? Nós precisamos andar de uma maneira profética, conectada com o que Deus vai fazer. Essas coisas vão nos proteger. Então você precisa entender o primeiro estágio. O primeiro estágio é coisa acontecendo por dentro. Vamos lembrar da tempestade? Jesus estava dentro do barco, não era isso? Só que Jesus estava dormindo, mas Jesus estava treinando os discípulos em fé. E aí o que acontece? A água já está enchendo. Se você ler o Evangelho de Marcos, fala que já estava no calcanhar deles aproximadamente. Os caras são experientes nesse negócio, eles aguentaram até muito, pastor Antônio. Não foi assim, choveu, socorro, vamos morrer. Não foi. Jesus está dormindo, aí deixa lá, está alagando, espera mais um pouco, aí está lá em cima, a gente está mais aqui embaixo, mas já está no tornozelo, vamos acordar ele. Quando acorda Jesus, o que eles falam ao Senhor Jesus? Por acaso não te importas que pereçamos? Jesus levanta, acho que ele se espreguiça, e ele manda o vento se calar. Depois que acontece tudo isso, eles falam, uau, quem é esse que até o vento obedece? Aí Jesus fala, por acaso ainda não tendes fé? Preste atenção, Jesus está dizendo que eles nem tinham, porque eles não acessaram o primeiro estágio. Então daqui tem um indicativo. Primeiro estágio, eu preciso saber quem ele é. Primeiro estágio, eu preciso saber que não é barco que protege, é o Senhor que protege. Diga assim comigo, convicção e identidade. Você sabe que você é amado, mas você sabe também que Ele te ama. A sua identidade é saber que é amado. A sua convicção é saber que Ele ama você, que Ele está com você. Lembra da promessa? Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Já existia essa profecia, eles não entenderam isso, mas a verdade é essa. Mas era um teste. Ok, e aí pastor, nesse teste, Jesus está ensinando até com o erro dos discípulos, dizendo para eles justamente isso, que eles precisavam crer, que eles precisavam confiar. Mas a resposta é, quem é esse? Eles nem conheciam quem é o Senhor Jesus, eles se admiraram, porque nesse nível eles ainda não sabiam. Então o que vai acontecer? Fala para o irmão que está do seu lado, você vai crescer em fé, vai crescer em convicção, vai saber quem Ele é. Pastor, mas e aí, mais para frente? Olha, mais para frente você vai aprender o segundo estágio. Quando você cresce no primeiro estágio, Deus te coloca no outro.
E eu quero te contar como é que eu cresço. Você pode crescer no meio da tempestade confiando, ou você pode crescer no meio da tempestade sendo ensinado pelo Senhor. Porque todos esses discípulos foram para o próximo nível, mesmo com medo. Porque não tem a ver com a nossa obra, tem a ver com a obra de Cristo. Mas tem coisas que eu preciso aprender aqui, para Deus me colocar no próximo estágio. E agora ele chegar no próximo estágio, que é a segunda tempestade. Só que nessa segunda tempestade, o filme parece o mesmo. Era madrugada, mar da Galileia, novamente, todos os discípulos dentro do barco, tempestade de novo, provavelmente na mesma hora. Só tinha um detalhe. Qual que era o detalhe? Diferente do primeiro episódio. Jesus não estava no barco. É só esse detalhe. Mas lembra do primeiro teste? O primeiro teste era crer que o Senhor protege, que não era o barco que protegia. E aí vem a tempestade. E aí os discípulos vão ficar com medo de novo. Não aprenderam no primeiro estágio. Se você aprende, você cresce no segundo. Fala para o seu irmão, você vai passar de ano hoje aqui. Fala para ele, aprende com a palavra de Deus, você passa de ano. E aí o que aconteceu? Os discípulos começaram a ficar de novo preocupados. Mas Jesus aparece andando sobre as águas, e ao invés de ser uma solução na cabeça deles, virou outro problema. Tem gente que consegue ver problema em Deus. E aí o que acontece? Eles olham e falam, é um fantasma. Aí piora toda a situação, porque até um só que estava vendo, outro já desenha uma figura ilustrativa, e aí o medo aumenta. E aquele pânico para todo lado, tempestade acontecendo. E aí Pedro faz algo diferente dos outros. Ele estava na primeira tempestade. E aqui é a diferença de quem cresce em fé. Pedro ouviu tudo aquilo que Jesus falou, e ele entendeu que não era cena se repetindo. E aí Pedro tem uma atitude diferente. E é interessante que Pedro vai lá para a ponta do barco. E a declaração de Pedro não é o seguinte: bom, se lá ele falou com o vento, no lugar de Pedro, o que você faria? Eu ia falar, se é o Senhor, fala para a tempestade se acalmar, pelo amor de Deus. Você falaria isso ou não falaria? Eu falaria, é bíblico, aconteceu agora há pouco, entendeu? Mas ele poderia também falar, se é o Senhor, entra no barco aqui e acalma a tempestade, que foi assim há um tempo atrás. Poderia ou não poderia ter falado? Mas aí Pedro faz algo diferente. Se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor por sobre as águas. Espera aí, mudou alguma coisa aqui. Os caras estavam com medo de tempestade. Não era mais fácil ele falar, se é o Senhor, acalma a tempestade, que eu vou até o Senhor. Era lá, poderia ter feito. Por que Deus não repetiu o método que aconteceu lá atrás? A gente tem um vício errado na nossa fé. A gente acha que porque Deus usou aquele caminho aquela vez, vai usar o mesmo caminho sempre. Isso não é fé. Eu estava na madrugada fazendo uma live, e era 3 da manhã, e eu preparando o material, aí eu perguntei, eu estava nesse texto, e eu perguntei, Senhor, por que o Senhor não repetiu o método? Tadinho dos discípulos, eles já aprenderam lá, era só falar, entra no barco e por aí se vai. Eu vou dar um exemplo aqui, não é o caso aqui da igreja, vamos imaginar o seguinte, qual é o nome do pastor? Juliano, pastor Juliano é muito rico, né? Receba, irmão, e o irmão ali é tudo figurativo, você, qual é o seu nome? O João, é isso? Juliano e João. Aí ele precisa de 100 mil reais. E o pastor tem sobrando. E aí ele pegou e foi lá e pediu para ele. É muito amigo, o pastor foi e emprestou. O irmão pagou tudo direitinho, tal. Foi um alívio. Aí, mas veio a segunda tempestade. O irmão precisa só de 80, mas é tempestade. 80 mil. Ele fala, aí eu pergunto para você, nessa igreja de gente rica, quem você acha que o nosso querido irmão João, né? Que o nosso querido irmão João vai procurar dessa vez de novo, ele pagou direitinho, o nosso querido pastor aqui. Você acha que ele vai procurar quem? O pastor de novo. Quem prestou 100, eu paguei, 80 é moleza. E ele vai pedir, aí de repente Deus fecha a porta, e o pastor fala, eu tinha 10 carros, eu quis comprar o 11º, entendeu? Não ia usar não, eu acabei usando esse dinheiro, nem tem. Como é que o irmão vai ficar? Poxa vida, podia primeiro ter me ajudado, mas a porta que eu confiava fechou. Você percebeu uma coisa? Foi isso que aconteceu naquela tempestade. Podia ser o mesmo plano. É isso que você precisa aprender na sua fé. E eu fui perguntar para Jesus, Senhor, por que o Senhor não repete o método? Fica muito mais fácil. Porque a gente aprendeu na tempestade anterior, se o Senhor repetir o método agora, a gente passa de ano. Aí Deus falou, sabe o que é comigo? O Espírito de Deus falou. Faltava 2 minutos para entrar na live. Eu comecei a cair em prantos, porque ele virou para mim e falou assim, Ezequiel, eu não repito o método, para vocês não confiarem no método, mas para vocês confiarem no meu caráter.
Falei, tem tudo a ver. Por que Jesus então não repetiu o método? Por que não repetiu o irmão quando pediu? Não usou de novo o pastor para ajudar? Por que na tempestade Jesus não usou o mesmo método da primeira, na segunda tempestade? Porque senão eles iriam confiar no barco. Eles iam confiar no método, no mesmo jeitinho. E a fé é algo dinâmica. Deus sempre tem uma saída diferente. Ele sempre tem um escape diferente. Algo para fazer sobre a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender, sabe aquela palavra que diz, Deus sempre tem o escape e o livramento? Se você ler essa palavra, é um artigo definido. É um artigo definido porque diz o escape, não diz escape. Entendeu? Então se é um artigo definido, então agora eu não preciso procurar uma saída diferente em cada ambiente que eu estou. Ali está dizendo que é uma única saída para tudo. E quem é o escape? É o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então quando você olha para Jesus, você não precisa preocupar com o método. Você precisa entender, Jesus é a saída. Quem tem Jesus não precisa que ninguém abra uma porta para ele. Você está entendendo? Quando você olhar para o Senhor e falar assim, eu não estou vendo é nada, mas eu preciso apenas saber que o Senhor é tudo. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Então o primeiro estágio da fé, você está sendo treinado em identidade e convicção. Mas no segundo estágio aqui é diferente. Vamos voltar para aqui para a cena? Pedro está aqui em cima. Se é o Senhor, aí Pedro faz algo diferente. Ele não manda acalmar a tempestade, pastor Antônio. Preste atenção que isso aqui é profético para os irmãos aqui. Nós queremos muito uma ocasião perfeita para agir. Olha, tiver tudo organizado na minha vida, eu compro minha casa. Olha, tiver tudo organizado aqui na igreja, eu vou tomar tal atitude. Logo, tiver tudo organizado na minha vida, eu vou fazer tal coisa. Isso é ocasião perfeita. Pastor, mas isso é prudência. Calma, vou chegar lá, você vai entender. Você não precisa de uma ocasião perfeita para tomar uma decisão, mas você precisa de uma ocasião profética. Pedro não esperou a ocasião perfeita. Qual era a ocasião perfeita? Acalma a tempestade, mar calminho, a gente vai andando. Irmão, era um rebuliço no mar. Você já deve ter visto na internet o que é uma tempestade no mar. Pedro não falou, acalma para eu ir até o Senhor. Ele só disse o seguinte, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor por sobre as águas. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Não foi Pedro, não foi Jesus quem mandou Pedro andar sobre as águas. Como não, pastor? Calma. Foi Pedro que pediu, Jesus que autorizou. E segundo a palavra de Jesus que Pedro foi. Isso aqui abre um precedente gigantesco para nós. Que existem coisas que eu e você podemos viver fora do barco. Que se nós tivermos uma palavra de Deus, nós podemos viver coisas grandes. Deus falou comigo, Ezequiel, você pode pedir coisas, você pode acessar coisas que talvez não estão diante de você. Mas se você tiver o segundo estágio da fé, você pode ativar coisas na sua vida. E eu quero dizer para essa igreja, você pode ativar uma prosperidade que não está na sua realidade, que não está na sua prospecção de família, sua realidade, seu histórico familiar. Se você olhar um indício, talvez não é de você ser uma pessoa muito próspera. Mas se você atingir o segundo estágio da fé, andar debaixo de uma palavra de Cristo, você pode acessar uma prosperidade nova, você pode viver coisas grandes. Talvez cada igreja tem um limite, eu tenho meu limite, cada um de nós temos uma tampa. Mas se nós atendemos, pastor Antônio, entendemos o segundo estágio da fé, a gente consegue acessar coisas muito maiores que está reservado para nós. Ninguém havia andado sobre as águas, só Jesus. Mas Pedro viu e falou, se é o Senhor eu quero ir. E o que difere sonho de fantasia? Isso é bom falar aqui. Porque o que difere sonho de fantasia é ter uma palavra. Você não pode pegar isso aqui e sair fazendo dívida. Você não pode pegar essa palavra e sair fazendo um monte de atrocidade. Mas você pode pegar uma palavra que Deus falar com você. Se o Senhor falou e você tem uma palavra, então já não é mais ocasião perfeita, é ocasião profética. E se é ocasião profética, não precisa que tempestade se acalme. Você pode andar sobre as águas, mesmo em meio às tempestades. E eu quero declarar essa palavra sobre a vida dos irmãos aqui hoje. Então, vamos fechar a conta aqui, que deu meia hora. Vamos fechar a conta? Primeiro estágio da fé, vamos resumir com algo? Diga assim comigo. Primeiro estágio da fé, pode repetir isso? É Jesus que vem. Diga, segundo estágio da fé. Sou eu quem vou. Deu para pegar essa revelação? Primeiro estágio, Ele está dentro do seu barco. Segundo estágio, você que tem que sair desse barco. E eu quero dizer isso para você. Às vezes você está muito tempo orando, oh Deus, eu estou infeliz, oh Deus, eu não tenho, Senhor, eu não alcancei. E Deus já está falando, está tudo diante de você. Não é essa a oração. A oração é, saia do barco e acesse tudo aquilo que eu tenho para você. Fica de pé no seu lugar, eu quero finalizar essa parte falando algo que Deus falou comigo. Eu me assustei, porque Deus falou, Ezequiel, tem uma coisa muito grande para fazer na sua vida. Mas você pode passar do jeito que você está hoje, 10, 20, 30 anos, na pegada que você está, e ainda assim,
você não acessar tudo que eu tenho reservado para você. E eu quero transmitir essa mesma palavra aqui hoje. Tem coisa que você está orando que já é sua, mas você não acessou. Por quê? Primeiro estágio de fé. Pastor, como é que eu acesso? É no segundo estágio. E o que eu aprendo no segundo estágio? É que não é o barco que me protege, é Jesus quem me protege. No segundo estágio de fé, os irmãos do louvor já podem subir aqui. O segundo estágio de fé é quando eu entendo que o Senhor está me chamando para coisas muito maiores. Quantos querem viver moveres muito maiores? Sabe, irmãos, eu tenho pedido para Deus, o pastor Antônio acabou de falar aqui. Eu quero a glória de Deus na terra, irmão. Deus me chamou para manifestar o céu na terra. E eu quero te contar, Ele te chamou também. Minha conversão vive tantos milagres de Deus. Eu vejo esses milagres faltando no nosso meio. Na igreja, eu digo no geral, nos dias de hoje. Sabe, no meio da adoração, igual os irmãos estavam aqui tão intensos adorando. Pastor, qual a melhor adoração? Eu digo que a melhor adoração é aquela que você perde a geografia. Como assim, pastor? O palco está aqui à frente, o cantor está cantando, você está olhando para cá orando. Daqui a pouco você está orando para o lado do irmão, você nem sabe, está com o olho fechado. Quem já aconteceu isso uma vez? Você abre o olho, o irmão está aqui do seu lado, assim, ainda mais se ele é visitante. Você está adorando virado para ele, porque você se perdeu. Aí você fala, desculpa, aí você volta, quando olha você está para trás. Nós precisamos de moveres, que a gente esquece tudo o que está acontecendo. Nós precisamos ver a glória de Deus. Quando eu me converti, e eu sou apaixonado por esse mover até hoje, pessoas eram cheias do Espírito Santo, e a gente tinha que levá-las para casa, porque elas não conseguiam andar, pastor Antônio, cheias do poder de Deus. É um mover profético. E a gente carregava, a gente levava os jovens lá. Mãe, o que aconteceu com meu filho? Eu falei, calma senhora, é porque ele está tão cheio do Espírito Santo que não consegue andar. A pessoa chegava tremendo, orando em língua, e nós colocávamos ele dentro de casa, se trancava com os jovens para orar, e a gente começava a ser tão cheio do Espírito Santo, aí ganhava almas e levava para dentro do prédio. Nós não éramos videira na época ainda, e aí manifestava demônio nas pessoas, e a gente falava, abre o olho, o demônio, eu não posso abrir o olho, e a gente ficava cheio do Espírito Santo só de ouvir aquilo, e mandava os demônios abrir, as pessoas possessas abrir o olho, elas eram arremessadas 3 metros para trás, e os olhos ficavam gigantes, tanto mistério, tanta coisa poderosa acontecendo. A gente vê tanto pouco mover nos dias de hoje, mas eu creio que Deus levantou essa igreja para restaurar o mover profético. Deus te trouxe aqui para restituir o profético. Sabe, irmãos, minha irmã, quando converteu, eu olhava lá em casa e falei, essa aqui é mais difícil. Eu não era pastor, mas a dificuldade é tão grande que só quem tem alguém tão incrédulo dentro de casa sabe o que eu estou falando. Eu falei, essa aqui não vai converter nunca, é difícil demais. E aí aquela igreja que eu era tinha cultos temáticos, aquele dia era o culto do Espírito Santo. E aí a gente está lá adorando a Deus, aí já era 8h30 da noite, meia hora de culto. Quando eu olho para trás, assim, minha irmã, ela era baixinha, loira, ainda é baixinha, e aí toda vermelha, já chorando. Eu falei, fingi que nem vi. Eu falei, faça a obra, Senhor. Orando, falei, o que essa menina está fazendo aqui? Irmão, a pessoa mais ateia do mundo é a minha irmã. Aí ela aparece naquele culto do Espírito Santo. Ela é batizada com o Espírito Santo, converteu, foi batizada. Sabe o que aconteceu com ela? Não conseguiu mais falar português. Durante 3 dias começou a falar castelhano, mas castelhano verdadeiro, não é diminutivo não, pequenininho, chiquito, não, é peroqueci, peroquenô mesmo. Começou a falar, ela não falava nenhuma outra língua, começou a falar castelhano, não conseguiu mais falar a língua normal, e tremia, chorava, a gente carregando ela para casa, e Deus começava a usar ela na rua, ela parava pessoas, e aí pessoas chamavam as pessoas, e tinha um rapaz que ela chamou, eu falei, tá te chamando, vem para cá, aí mandou abrir a mão, a gente entendendo, a gente não falava espanhol também não, mas dava para entender algumas coisas, mandou assim abrir a mão, estava com droga na mão, e aí o cara chorava, a gente pregava pro rapaz, e começava a acontecer muitos milagres. 3 dias, ela ia pedir comida em casa lá, para minha mãe fazer, eu falar, tinha que escrever para a gente em português, para a gente entender o que ela queria. Depois daquele dia ela foi completamente transformada. Hoje ela serve a Deus lá na videira, lá em Portugal, cheia do Espírito Santo até hoje, é minha irmã. Mas vou te contar, nós precisamos de moveres, para você sair dessa conferência aqui, pelo menos uns 3 dias, sem conseguir falar a sua língua regional, cheio do Espírito Santo. Eu não tinha esse mover quando eu me converti. Eu fui para um sítio, chamava Sítio Minuano, e havia tanto mover de Deus, chamaram um pastor judeu para pregar lá, e a gente foi lá ouvi-lo, ele cheio do poder do Senhor, ex-judeu, ele estava falando lá, e aí eu falei, tá bom, vamos ouvi-lo. Irmão, tanto milagre acontecendo, carne esponjosa começava a sumir do nariz das pessoas, eu não sabia nem o que era, eu ia lá ver, quando eu ia lá, tem mesmo, aí eu orava, sumia, começou a obturação virar ouro, dente virar ouro, ele falava para as pessoas, você sentiu um gosto amargo aí na boca, seu dente está virando ouro. Eu senti o gosto amargo, estava vivendo, não é nada, era angústia no meu.
mas aparecendo dentro de ouro em todo mundo, objetos virando de ouro. A esposa do pastor tinha um problema de saúde, ela estava obesa por causa disso. O profeta chegou, chamou o marido e falou: ela vai agora ser curada, vai emagrecer agora. E eu estava do lado, falei: esse eu estou do lado. E aí de repente ele mandou o pastor colocar a mão na calça e ele orou e falou: Senhor, mais 2 dedos. Ela emagreceu. Mais 4, 5, 6, as 2 mãos, 9 dedos, 10 dedos. Aí a pastora teve que sair segurando a calça assim. Falou: olha para o rosto dela emagreceu. Olha o interesse das irmãs agora, viu? Ali não era mão de aro não, ali é mão de Deus. E aí o que aconteceu? Irmão, diante de Deus, eu olhei, eu não era batizado do Espírito Santo. E olhando aquilo, tantos milagres acontecendo, falei: meu Deus, eu quero viver algo aqui. De repente, tinha muita gente lá, nova convertida. E aí caiu uma pessoa possessa, ele corria igual um porco. Eles estavam cantando aquela música: eu navegarei no oceano do Espírito, aquele mover inteiro. E aí eles cantando aquele mover, e o cara possesso correndo para lá e para cá, carne esponjosa sumindo, milagres acontecendo, tanta coisa acontecendo, e eu não sentia um arrepio. Eu fechei o olho e falei: Deus, mas nem chorar eu estou chorando. Aí vem aquele choro de um olho só, que é o choro da angústia. Só sai pelo olho esquerdo, não sei porquê. Já viu isso aí? Você chora porque não está chorando, só o olho esquerdo. Falei: Deus, mas nem para cá 2 lágrimas, nenhum quebrantamento. O céu está aqui. Falei: de tudo isso aqui eu queria tudo, só não queria ser o irmão que está igual um porco aqui no chão, porque estava possesso. Falei: só não quero estar endemoniado, mas o resto eu queria viver tudo isso. E eu fechei o olho, falei: Senhor, nada acontecendo. De repente, igual eu estou aqui, eu senti uma sandália entrando nos meus 2 pés. Irmão, diante de Deus eu abri o olho, porque eu achei que era alguém colocando, pegava entre o dedão e encaixava atrás. Eu fiz isso na hora, falei: mano, eu senti alguma coisa aqui, uma sandália entrando. Foi vou perguntar para alguém. Tinha o irmão do violão que estava mais cheio do Espírito Santo, ele tinha acabado de cantar: eu navegarei no oceano do Espírito. Falei: deve estar melhor que eu aqui. Falei: irmão, aconteceu algo. Eu falei para ele, uma sandália entrou nos meus pés. E ele falou: cara, você recebeu a sandália de proclamação do Evangelho da Paz. Eu falei: que da hora, para que serve? Ele falou: lê Efésios 6:10. Eu fui ler, que era uma armadura, fazia parte da armadura do soldado romano, para manter firme, para defesa, para o ataque. E essa é a base, que é o Evangelho que nos sustenta, dá equilíbrio. Irmão, minha vida era assim, ó, a partir daquele dia até hoje, sou cheio do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Eu tinha 16 anos de idade, eu tenho 42 anos hoje. Eu vi o céu descer, de lá até hoje, experiências atrás de experiências, glória através de glória, moveres através de moveres da parte do Senhor. E eu quero decretar isso sobre a sua vida também. O Senhor está te chamando para viver coisas maiores, e eu preciso te contar, não está nessa estação, está na próxima estação da sua vida. A chave e o acesso é você embarcar no novo nível de fé. E se você entrar no próximo estágio, você vai pegar tudo que Deus tem para você, tudo que Deus tem para a sua igreja, tudo que o Senhor tem para o seu casamento, tudo que o Senhor tem para a sua vida financeira e profissional, já é seu, foi dado por Ele, mas é acessado através de você. Quantos desejam viver isso aqui? Diga amém. Pois é isso que o Senhor quer entregar sobre as suas mãos. Nós vamos orar aqui agora, antes de nós cantarmos, nós vamos orar aqui hoje. Quantos têm disposição de orar? Mas nós vamos orar para nós sermos cheios do Espírito Santo. Mas eu quero dizer antes aqui, o Senhor quer te levar ao próximo estágio. Quantos querem entrar no próximo estágio de fé? Você deseja viver isso? Deus tem isso para você. Antes de orar, eu queria liberar uma palavra profética sobre a vida da irmã aqui. Isso, o Senhor está te levando a um novo estágio da sua vida. O Senhor me mostrou assim um tempo, essas tempestades que eu falei, foi o que te rodeou nesses últimos tempos. E o Senhor manda dizer para você que agora Ele está te levando para o próximo estágio da sua fé. Essas coisas que saíram do lugar, que trouxe um abalo para dentro do seu coração, o Senhor manda você descansar, porque Ele está trazendo o melhor tempo para a sua vida. Eu vejo o Senhor te revestindo de todos os lados. Talvez você sentiu que foi um tempo de perda, de coisas que foram tiradas, mas você não sabe que Deus tem reservado no ano de 2026 para você. O Senhor vai fazer muita coisa. O Senhor mostra pessoas próximas de você desligado, mas 2026 será um ano de tantas pessoas que o Senhor vai colocar ao seu redor. Deus vai te abençoar. E para você saber que Deus está falando, você já viu tantos moveres de Deus, tanto você sendo uma boca profética na vida de tanta gente, mas parece que nesses últimos tempos é como se estivesse reduzido. Parece que outras coisas envolveram a sua agenda, mas o Senhor manda dizer que Ele está te levantando novamente. Vai colocar muita gente para procurar você, vai te colocar dentro de muitas casas, perto de muitas pessoas, porque eu vejo o Senhor te calçando novamente para uma nova etapa da sua vida. O Espírito de Deus está te enchendo de uma maneira gloriosa, e
debaixo da nova aliança, você vai fluir de uma maneira tão poderosa. Deus vai voltar a te dar sonhos proféticos, minha irmã. Você vai ver coisas antes delas acontecerem, porque Deus está trazendo esse novo céu, essa nova manifestação sobre a sua vida. E eu vi o Senhor colocando armaduras, te protegendo, te preparando para esse estágio. E o Senhor diz para você que é tempo de você proclamar, é tempo de você falar tudo aquilo que você crê que Ele tem reservado para a sua vida, porque Ele está te marcando com um sinal. O negócio entre Deus e você é o seguinte: talvez não há nenhum caminho adiante, mas o Senhor está dizendo que através das suas palavras, quando você falar, os caminhos serão abertos. E o Senhor diz isso para você: não tenha medo. Você vai ver muita porta fechada, é para usar a sua palavra. O Senhor está fazendo uma aliança com você aqui hoje, que quando você falar, os caminhos se abrirão, as portas se abrirão, porque o Senhor está te levando para esse novo nível profético da sua vida. Receba no nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Essa irmã de amarelo, você abre as suas mãos. O Senhor está te honrando aqui hoje. O Senhor está te levando ao próximo estágio da sua fé, para você acessar coisas muito maiores que Ele tem reservado para cada área da sua vida. E uma delas é a sua vida profissional, sua vida financeira. E o Senhor manda dizer para você que Ele vai te prosperar de uma maneira desacelerada, que é para você começar a contar os dias, porque o que tem acontecido e chegado até as suas mãos, sabe, minha irmã, não é nem indício do que tem por vir pela frente. O Senhor me mostra assim muito ouro sobre as suas mãos, muitas joias sobre as suas mãos. Isso tem a ver com o novo tempo que o Senhor está te preparando, e o Senhor vai te honrar, vai trazer conexões tão gloriosas para a sua vida. O Senhor está derramando uma unção de empreendedorismo sobre você, e Ele está te coroando. Você é favorecida, e Ele manda dizer para você que antes de você entrar nos lugares, já existirá uma recomendação do Senhor para a sua vida, que o favor está sobre você, a graça está sobre as suas mãos, e nada e nem ninguém pode pedir aquilo que o Senhor tem reservado para você, no nome de Jesus. Receba essa palavra no nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Deus quer nos levar ao próximo estágio da fé. Como estão entendendo isso? O irmão grandão aqui de camiseta preta, abra suas mãos. O Senhor Jesus está visitando a sua vida hoje, e o Senhor traz um tempo de aceleração ministerial sobre você aqui hoje. O Senhor me mostra assim como se os 2 últimos anos fosse uma caminhada muito lenta. Você é alguém apaixonado pela Bíblia, pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, mas era como se o Senhor abrisse a sua mente de uma maneira tão gloriosa. E eu vejo o Senhor te alargando, o Senhor dando crescimento para você de uma maneira poderosa, e Ele vai entregar porções novas sobre as suas mãos. Você vai crescer, vai frutificar. O Senhor está te levando a um novo estágio da sua vida ministerial. A partir de hoje, você vai experimentar coisas que Deus tem para você. Até hoje você tem experimentado coisas que você tem conquistado, que você tem feito. O Senhor me mostra um fruto muito pequeno, mas Ele manda dizer para você que Ele tem um fruto muito grande para entregar sobre as suas mãos. E hoje Ele está abrindo as comportas do céu, e Ele está te convidando a você experimentar, para você abrir o seu coração, porque tem algo muito grande fora da curva reservado para você. E eu te dou essa orientação e essa palavra: entra no profético, porque Deus está te chamando para entrar sobre essas águas hoje, no nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia! Aleluia! Nós vamos navegar hoje na unção do Espírito. Quantos desejam isso? O Senhor quer revelar o céu para essa igreja. O Senhor quer te levar a um novo estágio da sua vida. Ele quer reorganizar todas as coisas ao seu redor, e Ele está nos chamando hoje a ir para o próximo estágio da nossa fé. Põe a mão no seu coração, ore comigo. Você vai repetir uma oração, e depois que você repetir, quem vai orar é você. O louvor vai cantar, e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, porque o Espírito de Deus reside em você. Diga assim: Senhor Jesus, eu recebo essa mensagem sobre a minha vida, e eu embarco hoje no próximo estágio da fé, para que eu possa viver coisas grandes. Diga assim: no primeiro foi o Senhor que veio, mas no segundo sou eu quem vou, e eu saio do barco agora, debaixo da tua palavra, para viver a restituição do mover profético do Senhor
minha vida, em nome de Jesus. Diga mais forte, em nome de Jesus. Aleluia, ore ao Senhor agora.